Finais costumam ser sempre bem estudadas pelos dois times e nessa análise aqui eu quero te mostrar o que o Corinthians e o Vasco poderiam ter feito de diferentes para sair com resultado positivo nesse primeiro jogo da final. Após a vinheta você vai ver tudo isso. Bom, e logo nos primeiros minutos o lance já se desenhava do que seria a partida inteira, mas antes de eu te mostrar tudo isso, meu nome é Arthur, eu sou analista tático, e aqui nesse canal a gente fala sobre tática, explicando os resultados das partidas e como que aquele resultado foi construído taticamente. Bom, vamos lá. O Vasco ele fazia uma espécie de pressing na saída de bola do Corinthians para sufocar, impedir que o Corinthians construísse curto. E o que é esse pressing? Basicamente é pressionar o portador da bola, quem está com a bola, e as suas linhas de passe. Aqui observa como que o Corinthians vai ter dificuldade, o Corinthians apresentava muita dificuldade para sair desse pressing. A bola vai rodar no corredor lateral do Mateuzinho, a bola vai voltar para o Hugo Souza e aí ele vai ser obrigado a dar o chutão, tentando inverter para o Matheus Bidu. Agora eu quero chamar sua atenção para uma alternativa que era justamente ter explorado mais o corredor central do que os corredores laterais, principalmente o corredor lateral do Matheus Bidu. Aqui nesse lance, olha como que o Martinez ele vai baixar como apoio sozinho, mas a bola não vai ser direcionada para ele nesse espaço e o Vasco vai conseguir impedir a construção do Corinthians. E aqui é mais um lance ilustrando como isso de fato poderia ter sido melhor aproveitado pela equipe do Corinthians e novamente uma construção pelo corredor do Matheus Bidu. Olha como que aqui vai ser rapidamente sufocado pela pressão da equipe do Corinthians, a bola vai tentar entrar e aí novamente todo mundo encaixado. E agora olha o espaço que sobrou, exatamente o espaço do corredor central. Tá, agora você deve estar se perguntando, mas Arthur, como é que o Corinthians conseguiria quebrar essa pressão do Vasco? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui, na subida de pressão do Vasco, o Vasco majoritariamente não pressionava o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, e deixava ele como homem livre nessa construção. Isso muitas vezes o Hugo tinha tempo e espaço para pensar na melhor jogada, para pensar na melhor alternativa da jogada. Porém, muitas vezes a execução acabava não sendo ideal. Vou voltar aqui para vocês novamente perceberem os encaixes, eu fiz questão de desenhar para vocês, e aqui olha como que o Hugo Souza ele vai se receber livre, vai ter tempo e espaço para pensar, não tem pressão no Hugo Souza, ele vai pensar, vai raciocinar a jogada, mas aí vai tentar essa bola longa. Na bola longa, a bola não consegue conectar no Yuri Alberto, então acaba errando muitas vezes a execução da jogada. Aqui também é um outro detalhe, um outro lance, uma outra alternativa também que o Corinthians poderia ter explorado, que era justamente a condução dos zagueiros para vencer essa primeira pressão do Vasco. Observa aqui que o André Ramalho ele vai ter bola no corredor central e ele vai conseguir ganhar esse espaço detalhado aqui nas costas do Coutinho. Observa como que ele vai conduzir e olha aqui, ó, ele conduz, consegue ganhar o espaço. Porém, aqui também foi uma outra dificuldade do Corinthians que observa aqui para vocês verem. Quem tá baixando aqui agora, no lance anterior foi o Martinez, agora quem tá baixando aqui é o Garro. Olha como que ele tá livre no entrelinhas e eu fiz questão também de detalhar esse espaço aqui entre os dois jogadores do Vasco. Olha como tinha uma janela maior aqui para essa bola conectar. Porém, o Corinthians tinha muita dificuldade de atacar, de verticalizar os seus passes, verticalizar o seu ataque. E aí aqui novamente a construção vai ser para o Matheus Bidu. E observa aqui como que o Garro realmente está pedindo a bola no corredor central, porém ele não vai receber. O Corinthians vai girar a bola para depois conseguir encontrar o Garro livre nesse entrelinhas. E aqui nesse lance vai ilustrar muito bem como isso era uma regra de ação da equipe do Corinthians. Basicamente era aquilo que eles treinaram durante a semana, aquilo que o treinador mandou eles fazerem durante o jogo também. Novamente aqui vai ter um jogador baixando e aqui dessa vez quem vai conduzir é o Breno Bidon. Observa aqui que ele até faz um movimento de pescoço. Vou voltar aqui só para vocês conseguirem compreender o espaço que ele vai atacar. Ele vai ganhar esse espaço aí nas costas do Coutinho. Ele vai receber livre e olha como que é interessante. Vai conseguir conduzir e libertar o Corinthians. Vai conseguir saltar essa primeira pressão do Vasco. Novamente, quem está baixando entre linhas? O Garro. E aqui a gente vai ver na imagem, olha como que o Martinez está apontando para o Bidon dar o passe lá em cima no Bidu. Então era uma regra de ação. O Corinthians aqui vai dar o passe no corredor lateral, vai conseguir avançar no campo, chegar no último terço, mas vai acabar tendo uma finalização que não foi muito proveitosa para a parte do Corinthians. Pô, Arthur, mas você já falou um monte aí do Corinthians e não vai falar do Vasco não? O Vasco não jogou não? Calma, faz o seguinte, ó. Se você tá curtindo essa análise, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ative o sininho também para não perder os próximos vídeos. Ah, e se você tá vendo pelo telefone, clica aqui também embaixo no botão de hypar, porque isso me ajuda e ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais corintianos e mais vascaínos. Nesse lance aqui a gente vai ilustrar um problema que o Vasco teve, mas que foi corrigido isso durante o jogo. Muitas vezes o Vasco ele começava a sua construção por um corredor e tentava finalizar, e tentava terminar nesse mesmo corredor. Qual que era o grande problema disso? O Corinthians ele fazia uma zona pressionante nos corredores laterais que era muito forte, tinham coberturas muito bem estabelecidas. Aqui a gente vai ver o Corinthians se estruturando numa 4-2-3-1 e olha como que o Corinthians vai conseguir fazer essa pressão, fazer essa zona pressionante aqui. Eu desenhei para vocês todos os encaixes, olha como tá tudo bem encaixado e como vai ser difícil o Vasco conseguir progredir em campo. O Vasco vai acabar perdendo a bola aqui e não vai conseguir avançar para chegar no último terço. Bom, e agora você deve estar se perguntando, e como é que o Vasco iria conseguir quebrar isso?
Basicamente, o Vasco utilizou do balanço defensivo da equipe do Corinthians para o seu favor. Aqui nesse lance, o Paulo Henrique ele vai fazer um movimento muito interessante, que é ele vai perfilar que ele vai jogar fora e aqui ele vai cortar para dentro. Isso vai fazer com que o Corinthians balance de corredor e aí na troca vai sobrar um homem livre. E olha quem está livre. Lá do outro lado, o Pumita Rodrigues está livre, a bola vai girar e o Coutinho vai conseguir conectar espaço lá. Vai conseguir que o Vasco entre na sua segunda fase de construção. Aqui o Vasco avançou, eu até pulei um pouquinho o lance para não ficar muito repetitivo para vocês. E aqui o Coutinho ele poderia ter feito algo que a gente chama na gíria da bola, que é o famoso pular uma casa. Basicamente é conectar esse passe aqui direto no Moreira. Não fazer essa circulação curta, essa circulação de pé em pé. Porém aqui o Coutinho vai optar por uma circulação mais curta aqui, utilizando o Calma Barros. E aí a bola vai chegar no Ryan, para depois do Ryan chegar no Moreira. Isso fez com que o Corinthians balançasse melhor o bloco e impediu que o Vasco conseguisse chegar mais rápido no último terço. E aí aqui vai até dificultar a entrada do último terço do Vasco. E aqui a gente vai ver também um outro problema, que isso aí tem praticamente em quase todo jogo no Brasil, que é a grande dificuldade das equipes brasileiras em tomarem as melhores decisões em contra-ataques, em transições rápidas. Muitos times têm muita dificuldade de fazer transição ofensiva e tomar a melhor decisão na hora da execução. Isso aqui não é uma crítica ao Vasco, não é uma crítica ao Fernando Diniz, muito pelo contrário, até porque é muito fácil falar daqui sentado na cadeira, mas isso aqui também é uma possibilidade que as equipes têm em muitos jogos e que acaba pecando na execução. Olha como que o Nuno Moreira vai ter bola aqui no corredor central e o Ryan e o Coutinho eles poderiam ter feito essa movimentação de atacar a profundidade para justamente aqui tirar os zagueiros do Corinthians dessa zona de conforto aqui e fazer com que liberasse o corredor maior para o Andrés Gomes aqui, que está atacando praticamente sozinho a profundidade aqui. O Nuno Moreira vai conduzir, porém ele vai tentar achar o passe para o Coutinho na janela entre o zagueiro e o outro. Vai acabar errando e pecando na execução final. Bom, pessoal, e essa aqui foi minha análise entre Corinthians e Vasco, o que eu achei que as equipes poderiam ter feito de diferentes para conseguir um resultado melhor. Se você curtiu essa análise, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ative o sininho também e comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você achou que as equipes poderiam ter feito de diferente. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, falou e fui!